Olá, bem-vindos ao Pensar o Futuro, o nosso videocast com a Fidelidade e o Jornal de Negócios. A nossa entrevistada de hoje sabe de saúde, Teresa Magalhães, investigadora e académica, professora auxiliar nas áreas de Gestão de Informação em Saúde, Saúde Digital e Sistemas de Informação na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Tem um currículo extensíssimo, eu não vou conseguir ler nem 3% desse currículo, mas posso acrescentar que é coordenadora do livro A Transformação Digital em Saúde, enfim, no fundo em que se fala dessa necessidade de transformar a saúde ou de alinhar a saúde com a parte digital. Olá, Teresa, bem-vinda. Olá, bom dia, André. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Hoje estamos sempre a falar da parte digital, a parte digital e tal, mas a verdade é que na saúde parece assim um pouco de costas voltadas para esse imenso mundo. Quando vamos fazer análises, estamos sempre a repetir análises do público, do privado, do social, não há uma chave digital. Em que ponto é que estamos realmente nesta área? Bem, esta área, André, temos neste momento uma evolução longa que foi feita na digitalização na área da saúde. Efetivamente o que queremos é avançar para outro domínio. A digitalização permite-nos objetivamente alcançar outro tipo de forma de prestação de cuidados e de podermos tornar a acessibilidade à saúde de uma forma muito diferente. Portanto, é nessa medida muito por aí, e uma estratégia da saúde no digital que o curso deste tema tem que seguir, não é? Certo, mas quando falamos em transformação digital, pensamos muitas vezes apenas no acesso do doente, do utente, do cliente, como queiramos chamar-lhe, à sua informação. Mas a verdade é que quando falamos de saúde digital, o mundo é muito mais amplo do que isso, ou não? Sim, sim. Quando falamos de saúde digital, falamos de novas formas de prestar cuidados. Através de quê? Através da telesaúde, através de... Telesaúde significa eu fazer as minhas consultas remotamente. Significa muito mais do que isso, não é? É isso que eu queria que detalhasse para perceber. Significa eu poder fazer teleconsultas à distância, por exemplo, essa é uma forma. Outra, posso monitorizar os meus doentes à distância, muito através da gestão da doença crónica, como uma insuficiência cardíaca crónica, como uma multimorbilidade de doenças, e através disso conseguir trazer os sinais biométricos do doente em casa para dentro das instituições e poder, à distância, controlar o doente. E, portanto, não é apenas a tal consulta à distância, é uma consulta que recorre a medições materialmente físicas, quase físicas, apesar dessa distância, não é? Exatamente. Portanto, há de facto um encurtamento entre a distância literal, o digital acaba por encurtar e a pessoa parece que está num consultório. E outra forma que o digital permite é ter outra forma de trabalhar os dados e podermos ter aqui novas formas de análise de dados que permite a personalização da medicina, não é? Quer de dados de genética, quer dados que todos os dias nós, quando nos dirigimos a um hospital ou a um centro de saúde, são registados pelos clínicos, são registados pelos exames que fazemos, e que tudo isto tem um potencial enorme para podermos prever, para podermos associar outro tipo de informação. Portanto, o que a Teresa nos está a falar, no fundo, é de usar esses milhares e milhares, ou milhões e milhões e milhões de bytes de informação que estão dispersos, e de repente, através da inteligência artificial, conseguir encontrar padrões, soluções e até terapêuticas concretas para o doente A ou B, é isso? Exatamente, isso é a grande magia que neste momento nós temos para o futuro dos dados na saúde, e que é uma área absolutamente essencial de trabalhar, quer a nível nacional, quer a nível das instituições, quer a nível muito mais europeu neste momento, não é? Mas embora esse potencial, e já lá vamos tentar explorar um pouco, seja muito interessante, na Escola Nacional de Saúde está muitas vezes também com médicos
certamente cruza-se com essas pessoas de bata branca, vivem um pouco assustados em relação à questão da inteligência artificial. Eu tenho ouvido alguns, enfim, dizerem que isso é despessoalização da medicina, que tem riscos, que o afastamento do médico é mau, é mais ou menos como, enfim, pilotar um avião sem piloto, que hoje é praticamente assim, mas na verdade há médicos muito conservadores em relação a esse assunto. Esse conservadorismo é legítimo ou não? Sim, André, há de tudo, não é? Eu tenho visto nos últimos anos cada vez mais a vinda dos médicos para estas áreas. Portanto, eles querem saber e perceber o que se passa nestas áreas e querem poder contribuir para o futuro e para a evolução dos dados na saúde, não é? E tornar a medicina muito mais preditiva e que os ajude. A tecnologia aqui não substitui o médico, muito pelo contrário, vem ajudar de uma forma substancial a forma como se faz medicina e trazer muito mais informação para a decisão médica. Portanto, o que acontece é isso, ou seja, é mais um recurso, é mais um instrumento, é mais um estetoscópio que o médico tem para poder medir, para poder avaliar o doente e encontrar terapêuticas. Não é um substituto, pelo menos nos próximos anos, do médico, não é? Não, mas a evolução em algumas áreas já vai levar a que tarefas rotineiras possam vir a ser substituídas, não é? Vemos, por exemplo, os robôs cirúrgicos, não é? Isso é que a questão dos robôs cirúrgicos é muito interessante, a questão de sabermos que há erros médicos, como existem outro tipo de erros, onde há intervenção humana, existe esse erro humano, e que os robôs cirúrgicos, por exemplo, permitem a realização de pequenas cirurgias, de algumas microcirurgias, com um detalhe, uma precisão que a mão humana não consegue realizar, não é? Exatamente. E a possibilidade de podermos ter um cirurgião expert, altamente especializado numa área, num ponto do mundo e que ajude um outro a fazer uma cirurgia, também ela muito, muito específica em determinada área, à distância, é algo que, através de um robô, é de facto algo impensável há uns anos e há uns 2, 3 meses atrás fez-se a primeira cirurgia através de um robô à distância, não é? Isso, e estamos num admirável mundo novo nessa área com uma grande aceleração, isto é, tal como está a acontecer no outro setor, no setor automóvel, onde sabemos que os carros autopilotados são provavelmente entre 10 ou 15 ou 20 anos serão a maioria nas estradas e, portanto, a substituição da pessoa. Haverá outras áreas, como na medicina, onde os médicos, acrescentando conhecimento e acrescentando ponto de vista e depois direção, na verdade é que haverá uma parte prática que muitas vezes serão conduzidas por robôs. Isto é o zénite, o limite disto da digitalização da saúde, é isso? Sim, por um lado. Por outro lado, tudo aquilo que nos permite, através da inteligência artificial, e hoje isso já é possível, conseguir milhões de dados e de milhões de informação ao nível da imagem e consegue fazer relatórios altamente pormenorizados que o médico a olho nu não o consegue fazer, não é? Portanto, essa ajuda que os dados nos vêm dar são absolutamente... Isso. Portanto, em vez de termos um olhar corporativo sobre o assunto, temos de ter um olhar, enfim, mais aberto, mais abrangente e perceber que isto vai melhorar a prática da medicina, vai melhorar, portanto, a vida dos doentes e até vai ter efeitos do ponto de vista orçamental, já que há uma redução clara de todos os custos envolvidos, embora haja um investimento inicial. Mas voltemos a pôr os pés na terra. Estamos longe desse cenário que nos parece ainda longínquo, mas que não é assim tão longínquo, mas ainda estamos de alguma forma longe. No dia a dia hoje, os portugueses sentem a digitalização ainda de uma forma um bocadinho primária, isto é terem a sua app do hospital, no caso dos privados, que se liga aos privados e conseguem marcar as consultas e receber alguma informação, algumas teleconsultas, mas não muito mais do que isso. Como é que avalia o ponto de evolução de Portugal e como é que o compara no contexto internacional? Bem, Portugal neste momento tem tido uma evolução fantástica em algumas áreas, não é? Por exemplo, na área da prescrição médica eletrónica, na área do registro de saúde eletrónico, estamos muito à frente de outros países na Europa. O registro médico eletrónico significa o quê?
Significa, por exemplo, André, abrir a app SNS 24, que teve um grande impulso com esta pandemia. Toda a gente, todos hoje conhecem a app SNS 24 e poder entrar lá e perceber o que a app tem muito mais dados sobre si do que aquilo que imaginava, não é? E poder, a par disso, entrar no seu registro de saúde eletrónico. Portanto, a app SNS 24 é uma parte do registro de saúde eletrónico que qualquer cidadão se pode ligar. Que dados é que se encontram lá? Desculpa a ignorância. Realmente eu só usei a app na questão da Covid para ter os certificados digitais e essas coisas todas, e mesmo assim aquilo demorou algum tempo até eu ter desistido de o receber, vou ter que receber. E portanto, que dados é que eu encontrarei lá se for investigar meus? Para já tem toda a sua história pelo Serviço Nacional de Saúde. Tem também o seu boletim de vacinas eletrónico. Os nossos boletins em papel que se rasgavam e ficavam amarelos ao longo dos anos. Lindos, bem me lembro deles. O meu já não tinha capa. Exatamente. Era assim uma coisa de museu mesmo. Portanto, neste momento, qualquer pessoa pode ter acesso ao seu boletim de vacinas eletrónico com todas as suas vacinas atualizadas nesse boletim de vacinas eletrónico. Portanto, neste momento, todos os centros de saúde, todos os centros de vacinação, têm acesso a um sistema central onde faz o registro da sua vacina. E houve esse cuidado de digitalizar as coisas que ficaram para trás? Esse trabalho foi feito? Esse trabalho foi feito. Portanto, o André, se for lá, tem lá o seu boletim de vacinas. Mesmo para um velho do Restelo como eu, isso está lá, então? Está lá. E, portanto, isso, entre outras vantagens, como o boletim de saúde da criança, o boletim infantil, neste momento é eletrónico, e está-se a avançar a grande passo para a integração dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica que são feitos tanto no Serviço Nacional de Saúde como nos privados. Portanto, se eu fizer análises ou dentro do hospital ou fora do hospital, essas análises depois passam a ser colocadas. Isso acontecerá automaticamente ou há um disclaimer em que eu tenho que aceitar que isso aconteça? Por inerência, por default, os dados são integrados, mas tem o controle da sua informação que quer ver ou não, ou dos profissionais que quer ou não que acedam à sua informação no registro de saúde eletrónico. Ou seja, hoje já é possível qualquer profissional de saúde, médico ou enfermeiro nos hospitais ou centros de saúde, acederem à sua informação. Por exemplo, entra numa urgência ou faz uma consulta num centro de saúde e tem medicação associada, essa medicação está no seu registro de saúde eletrónico, e se, por exemplo, entrar numa urgência num dos hospitais públicos, por exemplo, aqui em Santa Maria, que está aqui ao lado, um profissional de saúde consegue aceder ao seu registro de saúde eletrónico e perceber o que é que fez, que medicação é que está a fazer. E esse acesso é de alguma forma fiscalizado? Vamos reportar, estamos sempre aqui com universos paralelos que nos sirvam de comparação. O que acontece na autoridade tributária é que existe um controle depois de algumas notícias sobre a situação fiscal de contribuinte ABC, geralmente políticos ou pessoas com exposição mediática, passou a existir um controle que impede que os seus funcionários, os funcionários da autoridade tributária, possam entrar na conta de cada um se não tiver um objetivo. No caso dos serviços de saúde isso acontece também, isto é, imagina, eu sou o primeiro-ministro do país e tenho a minha app do SNS. É possível que qualquer pessoa vá lá ou é necessário ter uma justificação? Há um cadastro de controle? Sim, os profissionais de saúde só podem aceder através de um episódio que aconteça dentro do hospital, não é? Ou do centro de saúde, de aceder à sua informação. E, portanto, o próprio cidadão tem a possibilidade de, no seu registro de saúde eletrónico, dizer se quer que os profissionais dos hospitais ou dos centros de saúde acedam à sua informação. Mas isso está montado? Esse esquema está montado? Esse esquema está montado. Então, e como é que informação é dinheiro? E, portanto, há questões aqui de privacidade, logo de segurança. E quando se fala em segurança, a cibersegurança, como vimos ao longo do último ano, nomeadamente com este recruto, com a guerra na Ucrânia,
com os riscos envolvidos, mas antes dela houve aqui vários ataques cibernéticos em Portugal, que é muito favorável a isso, não só porque as PME estão todas, quase todas, expostas, mas porque também somos um país pequeno que permite fazer experiências piloto para outros países, outros mercados. Como é que estamos desse ponto de vista e como é que se balança a necessidade de manter a segurança e a privacidade com todo este arsenal digital, toda esta montanha de informação? Como é óbvio, é uma questão e um risco que todos corremos em qualquer área, não é? A área da saúde não é diferente, tem sido cada vez mais um alvo apetecível de quem ataca. Efetivamente, os hospitais, o Serviço Nacional de Saúde, os privados, têm que estar preparados para o que aí vem. E o social, são três setores, é o público, privado e social. O público, o privado e social. De facto, sem essa... Tem de haver uma estratégia para a cibersegurança na área da saúde, não é? Já? Ela começa a existir, a estar desenhada, mas é preciso formar as pessoas essencialmente. Como vimos, muitos dos ataques começam porque abrimos um e-mail. A ponta é sempre essa, não é? Abrimos um e-mail, recebemos um SMS, abrimos uma porta, uma janela, o que for da nossa vida digital, e é por aí que os larápios entram. Se as pessoas não estiverem alertas para isso, vai haver sempre ataques, não é? Mas é impossível blindar totalmente isso, quer dizer... É possível blindar, portanto, e aí há vários layers que podem ser criados dentro do próprio sistema para que possamos estar mais protegidos a esse nível. Os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm feito um grande trabalho sobre isso. E esperemos que venha cada vez mais a ser desenvolvido um projeto e uma estratégia nesta área que possa blindar em muitas Sim, mas é natural que possam acontecer aqui e acolá problemas. Vemos as maiores entidades e a partida mais seguras que acabam por sofrer um tipo de vulnerabilidade, embora, enfim, essa é uma nova, é como as casas, quer dizer, há assaltos, são em minoria, há poucos, relativamente poucos, face ao universo que existem. Vimos uma grande empresa como a Vodafone, não é? A Vodafone teve ali 48 horas em grande sofrimento e é uma multinacional. E, portanto, uma multinacional habituada e à partida preparada para este tipo de coisas. E do ponto de vista da informação, além da cibersegurança, coloca-se a questão da privacidade, não do ponto de vista do roubo ou do furto de informação, mas também da forma como essa informação vai ser usada. Do ponto de vista de como é que isso se relaciona com o mercado, isto é, no caso da saúde, essa informação é sensível e, portanto, como é que isso se gera com as seguradoras, com todo este universo que está à volta depois da prestação do cuidado de saúde? A legislação portuguesa e europeia está obrigada a um novo regulamento, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não é? E para a saúde, ela foi adaptada para a área da saúde. Portanto, ela está em vigor, não é? E, portanto, neste momento, todas as instituições estão obrigadas a determinadas regras que levam a que a privacidade dos doentes seja salvaguardada. Eu quando esteja garantida. Eu quando faço um seguro de saúde, tenho que preencher uma série de coisas, portanto tenho que dar voluntariamente informação à seguradora sobre o meu estado de saúde, se fui operado, se não fui, se fez bem, se fez mal, se sou surdo, se sou alto, se sou baixo, enfim. Tenho que dar essa informação toda de forma precisa. Dito isto, as seguradoras estão a evoluir de alguma forma o seu negócio, não é? Pelo que se percebe, e portanto estão até a criar... Cada vez mais. Estão cada vez mais e portanto estão a fazer até com que a pessoa possa ser premiada e portanto ter prémios de seguro mais baixos se tiver comportamentos que são... saudáveis. Têm comportamentos saudáveis. Isso cruza-se um pouco aqui com esta questão da digitalização da saúde, porque isso significa de facto ser acompanhado. Se eu não beber o que bebo hoje, que são 2 garrafas de vinho por dia, não estou a brincar, se eu beber só um copo de vinho por dia, sou melhor do que se beber 2 garrafas de vinho. E, portanto, essa informação também é de saúde e também vai circular, não é? Ou pode circular. Vai circular para as seguradoras, para não as seguradoras, é? sim. São eles que vão beneficiar com isto, claro. Não é? E o utente também, porque não paga prémios mais baixos, ou o cliente neste caso. Sim, mas vamos cada vez mais ser monitorizados, não é? Sim. Porque há aqui um facto apetecível, quer para o cliente, quer para o... Sim, há um incentivo para os dois lados. Exatamente, sim. Portanto, isso vai transformar em muito a forma como
também nós, cidadãos, vemos a forma como fornecemos dados. Se fornecemos dados a uma seguradora, porque é que não vamos abrir os dados para também poderem ser usados na área da saúde para benefício próprio, não é? Ou seja, se eu conseguir ter modelos que consigam predizer como é que a minha doença vai evoluir, ou como é que eu posso tratar melhor a minha doença, qual é o medicamento mais adequado para a determinada patologia, então por que não, não é? Portanto, aqui é necessário criar este deve haver, não é? Ou seja, esse equilíbrio benefício. Esse equilíbrio que vai ser procurado e que tem incentivos de lado a lado, tem que ter. Antigamente, enfim, provavelmente só teriam lá dois. De facto, as seguradoras criam esse incentivo para que exista, e há projetos piloto, pelo que sei, para que a pessoa possa entender que se tiver um comportamento, se um comportamento, quer na estrada, por exemplo, quer onde for, e portanto, se a sua velocidade for controlada dentro da cidade, tiver menos acidentes, isso pode lhe trazer, além de não ter um acidente, traz benefícios, e para a seguradora também pode trazer. Saltando de tema para fecharmos, falámos do público, falámos do privado, pouco, mas não falámos da ligação entre os dois mundos, e também juntando aqui o social, isto é, a informação de saúde, na verdade, está repartida por estes três elementos: o sistema público, o SNS, o privado, os hospitais privados, as clínicas, até a prática cada vez mais rara e individual em pequenos consultórios de cidade, e depois os hospitais sociais, as clínicas também desse âmbito, desse pilar. Como é que a informação circula hoje em dia entre estas três entidades? Ela circula ou não circula? Não circula, não é? O exemplo que eu dei há pouco dos meios complementares de diagnóstico é o primeiro exemplo de um projeto que une todo o sistema de saúde. Ou seja, os doentes que vão ao privado fazer exames prescritos pela SNS são obrigados a integrar dentro do sistema de saúde público. E é o primeiro projeto que torna isto uma realidade. Portanto, ver aqui o doente como um doente único, como o centro, independentemente por onde ele circule no sistema de saúde. É o doente que está no centro da equação e não o prestador de cuidados, é isso? Exatamente. E tem que ser visto assim. Portanto, e os privados também vão ter de perceber como é que podem dar ao doente o direito aos seus dados, não é? E poder circular dentro do Isso é um grande negócio que vem aí desse ponto de vista. Quer dizer, se falamos de uma chave digital da saúde, uma chave que permita que eu tenha e que eu possa partilhar por quem quer, quando quero, esse negócio de dados, de informação, de acesso, de conhecimento, acha que tem alguma hipótese de ser um negócio também nacional, ou inevitavelmente estamos a falar da Google e da Microsoft e dessas grandes empresas que já estão a avançar nesse sentido e acabaram por vender essa organização digital aqui ao nosso país e a outros países? Acho que ainda temos um grande caminho para percorrer aqui em Portugal até chegar a esse ponto. Há aqui ainda muito para fazer, nomeadamente na possibilidade de ter sistemas interoperáveis, não é? Isso. E tornar a governança digital nesta área da saúde algo que seja perceptível ao nível de diversas dimensões que o vão permitir. Mas tecnologicamente estamos muito longe disso poder acontecer, e do ponto de vista, enfim, do resto também. Então, um negócio internacional, não um negócio global outra vez que estamos a falar, não é? Sim, sim. É de facto. Muito bem. Teresa, eu agradeço-lhe as suas respostas, deu-nos aqui uma visão ampla do que está a acontecer, de forma sucinta, como é inevitável. Perguntava-lhe só para fechar se há algum assunto que deixámos por esclarecer e que a Teresa gostasse de dizer, ou se não, fechávamos a entrevista. Só gostava de referir aqui também a parte regulamentar e a parte da ética a que tudo isto está sujeito, como é óbvio. Não é só questões de privacidade, mas é uma questão de inclusão de todos neste processo. Uhum. E, portanto, porque há o risco de exclusão em que sentido? O risco de exclusão de determinados doentes em determinados ambientes, ou seja... Tem que concretizar um pouco mais. Estamos a falar de uma exclusão por motivos socioeconómicos, é isso? Ou estamos a falar de uma exclusão tendo em conta essa informação, a exclusão de determinados tipos de doentes que têm certas doenças, é isso?
ou não, ou determinados doentes que não, onde a saúde digital para fazer determinados, para ter determinados modelos, por exemplo, de inteligência artificial, utilize dados de determinados doentes e de outros doentes de raças diferentes, de nível socioeconómico diferente, não entrarem dentro destes modelos e podermos criar aqui determinantes sociais que depois possam influenciar a forma como os modelos são construídos. Isso, já percebi. Se os modelos não forem equilibrados e portanto, se não forem, se forem desiguais, isso pode gerar desequilíbrios até do ponto de vista terapêutico, já que existem comunidades, existem especificidades de ADN, especificidades de tipo de pessoa, de região, de origem, e podem ser excluídos. Sim, é um ponto muito relevante. Isto é um tema que também estamos a desenvolver na Escola Nacional de Saúde Pública. Muito bem. Teresa, muito obrigado. Esta nota final foi muito interessante e eu despeço-me então até à próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigada, André.